Vem chegando, torcida colorada! Bora falar do Internacional aqui comigo, Igor Martins, no canal do Vaga. Como é que vocês estão? Tudo certo? Grande abraço para todo mundo. Eu imagino que todos vocês estejam bem, porque nós sextamos daquele jeitão. Porque o Internacional anunciou nesta sexta-feira os dois primeiros reforços para 2025. Um reforço para o setor de ataque e outro para o meio-campo, beleza? Vou trazer todos os detalhes dessas duas negociações, tá certo? Também vamos falar sobre uma notícia ruim. O Internacional acabou de começar a pré-temporada, acabou de iniciar os trabalhos para 2025 no CT Parque Gigante e já tem um desfalque para os primeiros jogos desta temporada. Tá, vamos ter que falar sobre isso, né? Infelizmente, uma notícia ruim, mas, enfim, precisamos dar a notícia sempre, informar sempre, que essa é a nossa missão, né, gurizada? E, por último, também vou falar sobre o Wanderson, que esteve perto de deixar o Inter rumo a um clube do futebol carioca, beleza? Tudo neste conteúdo que tem a tua força, torcedor colorado, torcedora colorada, que deixa o like, se inscreve no canal, que ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e que também deixa o comentário dando aquela moral para mim, beleza? Então, bora pro vídeo sem mais enrolações. Então, gurizada, vamos começar o nosso vídeo falando de notícias boas, né? O Internacional tá fazendo o torcedor colorado nessa sexta-feira muito feliz, porque anunciou o atacante Vitinho, de 25 anos, que vem por empréstimo do Red Bull Bragantino. Ele pertence ao Dinamo de Kiev da Ucrânia, mas estava na última temporada no Red Bull e chega por empréstimo ao Inter, válido até 30 de junho desta temporada. E o Inter também anunciou o volante Ronaldo, de 28 anos, que estava no Juventude. Ele chega em definitivo ao Colorado, com contrato válido até dezembro de 2026. O Vitinho foi revelado pelo Atlético Paranaense, passou nas categorias de base por outros clubes como São José de São Paulo e a Ferroviária também, mas ele estreou no profissional mesmo do Atlético Paranaense. E aí, em 2021, ele vai para o Dinamo de Kiev, mas por conta da situação envolvendo o conflito da Rússia e da Ucrânia, a FIFA determinou que atletas e técnicos de clubes desses dois países poderiam ter seus contratos suspensos para assinar com outras equipes. E foi isso que o Vitinho fez em 2022, quando retornou ao Atlético Paranaense. E aí, em 2023, foi para o Red Bull Bragantino e agora ele está no Internacional até o dia 30 de junho, que é quando é o limite dessa determinação da FIFA, certo? Talvez, daí é uma opinião minha, o Inter esteja já trabalhando para estender o vínculo com o Vitinho. Não sei, obviamente, né, como eu falei, é um achismo meu, uma opinião minha, mas, né, enfim, importante é que o Vitinho foi anunciado pelo Inter, contratado pelo Inter, já vai estar disponível para o amistoso contra o México, para o Campeonato Brasileiro também, para a Copa do Brasil e para a Libertadores da América, bem como o Ronaldo, que foi revelado pelo Flamengo, né? Ele que também passou pelo Bahia quando trabalhou com o técnico Roger Machado, depois ele foi para o futebol japonês e em agosto de 2024 chegou ao Juventude, certo? Ele é um primeiro volante essencialmente. No Juventude ele jogou bastante, fazendo uma função como a de um segundo volante, chegando na área, fazendo gols, mas ele é um primeiro volante, essencialmente, né? E ele não chega para ser uma reposição ao Thiago Maia, que estava para sair. Ele chega para ser uma reposição ao Fernando, que a gente sabe que tem toda a técnica, é um grande jogador, mas não tem condições físicas para aguentar 90 minutos e também todos os jogos da temporada. Então o Ronaldo ele vem para ser essa reposição ao Fernando. Lembrando que o Internacional, além do Thiago, do Fernando e do Ronaldo, tem também o Bruno Henrique, que atua na segunda função do meio-campo, e o Rômulo também, né? Além do Luiz Otávio, que é o garoto das categorias de base, certo? Então, o Internacional anunciou os dois primeiros reforços de 2025 e falta anunciar também o Johan Carboneiro, que já está acertado, vai vir por empréstimo ao Inter até o final da temporada, certo? Então, esses dois reforços, o Ronaldo e o Vitinho, já foram anunciados e falta ainda o Carboneiro. Johan Carboneiro, atacante de 25 anos, colombiano, que vem do Racing da Argentina. E gurizada, eu preciso trazer para vocês aquela notícia ruim que eu falei no início do vídeo. O Bruno Tabata se lesionou. Ele, nesses primeiros trabalhos do Inter no CT Parque Gigante, acabou tendo uma lesão muscular.
De acordo com o departamento médico do Inter, segundo informações do colega Rodrigo Oliveira de GZH, essa lesão muscular do Tabata não é uma lesão grave, não é uma lesão delicada. É uma lesão leve, mas ainda assim é muscular. A gente sabe que tem todo um cuidado para esse tipo de lesão, né? E o Internacional está monitorando a situação física dele para ver como é que vai evoluindo nos próximos dias, mas a tendência é que ele fique de fora dos duelos contra o México na próxima quinta-feira, amistoso contra a seleção mexicana no estádio Beira-Rio, e também fique de fora da estreia do Internacional contra a estreia do Inter no Campeonato Gaúcho contra o Guarani de Bagé, fora de casa, certo? E aí vocês me perguntam, quem é que vai jogar no lugar do Bruno Tabata? Bom, o Inter já anunciou o Vitinho, talvez seja o candidato mais forte para começar jogando nessas duas partidas, né? Tem o Wanderson também, e até na real poderia se pensar no Gabriel Carvalho como substituto imediato para o Tabata, mas lembrando, o Gabriel Carvalho, assim como o Ricardo Matias, Gustavo Prado e o goleiro Henrique Menck, de 17 anos, das categorias de base do Inter, está com a seleção brasileira sub-20, se preparando para jogar o Sul-Americano, que acontece agora no fim de janeiro, né? Esses 4 atletas aí vão perder a primeira fase do Gauchão, né? Visto que o Sul-Americano começa no dia 23 de janeiro e vai até o dia 16 de fevereiro. Então, realmente, esses 4 atletas não vão estar à disposição do Roger Machado durante todo esse período. Mas, enfim, Vitinho deve fazer a sua estreia. Tem também o Wanderson, que pode jogar pelo lado direito, ainda que ele seja um jogador que atue no setor esquerdo de ataque do Inter, né? E eu acredito que o Roger não vai usar 2 volantes, ou melhor, enfim, eu acredito que não vai ser o Ronaldo o candidato a substituir o Tabata, né? Afinal, ele é primeiro volante. Mas, enfim, Internacional, o Roger Machado, Pepe Roger já deve ter um plano aí, caso realmente o Bruno Tabata fique de fora dessas 2 primeiras partidas de 2025. E para fechar o vídeo de hoje, gurizada, eu quero falar sobre o Wanderson, que tem um futuro indefinido no Inter, ou melhor, provavelmente não deve seguir no Inter nesta temporada. O futuro dele deve ser realmente longe do estádio Beira-Rio. Isso porque a informação inicial é do colega Vene Casagrande e também do Lucas Pedrosa, do SBT Rio. Eles informaram na tarde desta sexta-feira que o Vasco tinha um acordo encaminhado com o Inter para contratar o Wanderson por empréstimo. Aliás, esse interesse do Vasco pelo Wanderson já foi noticiado há algumas semanas, que o Vasco teria feito uma sondagem pelo atacante, demonstrou interesse, queria saber a situação dele, como é que poderia contratá-lo, e aí, como eu mencionei, o Vene Casagrande e o Lucas Pedrosa trouxeram a informação de que o Vasco tinha tudo certo para trazer o Wanderson, levar o Wanderson por empréstimo. No entanto, o Vasco não teve um acordo com o Vanberto, pai do Wanderson, ex-jogador e também representante do atacante do Inter, né? E aí, assim, o Vasco acabou não conseguindo concretizar essa negociação. O Vasco, apesar desse interesse, realmente queria muito o Wanderson, não conseguiu fechar a contratação dele. E nesse momento, a diretoria do Inter entende que a negociação esfriou e o Wanderson não deve sair para o Vasco da Gama. Mas, como eu falei, o futuro do Wanderson não deve ser no estádio Beira-Rio, isso porque o Inter está contratando alguns jogadores para o setor onde o Wanderson joga. Já tem o Wesley, que é o titular absoluto, e agora tem o Vitinho anunciado e o Carboneiro, que, como eu falei também aqui durante o vídeo, ainda não foi anunciado, mas já está tudo acertado. Então, o Wanderson, nesse momento, dá para se dizer que é o ficha 1 para deixar o Internacional ainda em 2025. Beleza? A temporada está só começando, é verdade, né? Mas, enfim, só dando uma pequena explicada para vocês sobre essa situação. Beleza? Gurizada, eu vou ficando por aqui neste vídeo de sexta-feira. Um bom final de semana para vocês, um grande abraço para todo mundo. Quero vê-los no estádio Beira-Rio na próxima quinta-feira. Ainda está um pouquinho longe, né? Mas já fazendo aquele convite para a gente trocar uma ideia no pátio do Beira-Rio. Vou estar por lá também, obviamente, né? Acompanhando, reportando o amistoso do Inter contra a seleção mexicana. E é isso, gurizada. Volto aqui para trazer mais notícias do Inter para vocês nos próximos vídeos. Beleza? Fui!